É a promessa quando você não faz questão e assume os seus erros, admite, carrega a sua cruz, levando ela para Santa Bárbara, você se predispõe a transitar em vibração salutar que vai expurgando o negativo de dentro de você. É isso. É devagar, né? Você se suja, depois leva tempo para limpar. Mas limpa. Mas se você parar de esfregar, a sujeira lá vai continuar. Por isso, todos os dias tem que esfregar, na prática do bem, toda a sujeira que a gente reuniu no nosso espírito. Você sabia disso? Prazer, você não me conhecia, né? Sua avó Vicentina, como que dizem, né? Um personagem criado que vê e ouve os espíritos. E a partir do conhecimento que os espíritos passam, a gente compartilha na forma do lembrete da alma. Olha que coisa mais profunda essa. Lembrete da alma com vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oi, anjo de luz. Como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Levante sempre, viu? Todos aqueles, olha, mas levante, que estiverem caído perto de você, né? Como que dizia assim ao seu redor, né? Levante. Algum diz, esse eu não vou levantar, deixa ele caído que ele merece. Às vezes é uma queda só psicológica, né? Que a pessoa tá ali com uma cabeça assim, que deixou entrar o que não deveria ali. E você não levanta ela. Não, olha. Às vezes é emocional. Ela se sentiu mal com aquilo que falaram, com aquilo que ela não foi e gostaria de ter sido, o esforço, né? Não investido, o tempo perdido. Daí você não pega de levantar, e aí você nunca sabe aonde que os seus pés vão tropeçar, viu? A gente tem o dever máximo em todos os momentos da vida de ajudar todos os que caem. Não só física, né? Mas moralmente também. Porque alguma vez tá ruim, né? Eu me sinto assim sozinha. Eu me sinto hoje um pouquinho para baixo aí, viu? Daí você é aquela pessoa mesma que você tem que levantar. Vó, mas se eu tô caída, como que eu vou levantar a mim mesma? A gente pode fazer isso sim, sabia? Basta você reconhecer onde que você tá, porque se você não sabe aonde que você tá, como que você vai sair dali? E bastou, né? Você dizer assim, eu não estou bem, para assegurar-se de que sim. Você sabe sim aonde que você está e aonde que você não está. Você está num estado de espírito que não está bem. Pronto. E você quer sair dali, né? E você quer ir para onde? Eu quero ir para um estado de espírito onde que eu sinto bem. E daí você já vai se perguntar, pronto, mas se eu não estou bem, é porque no meu senso de identidade, eu estou achando que eu sou uma vítima, que em função da situação não tem condição nenhuma de estar bem. Olha o problema. Esse é um problema que foi criado, né? Porque você de tanto olhar para fora, ficou de costa para Deus, e aí a cabeça começou a acreditar que você tinha um grande problema e um pequeno Deus. Mas na verdade você tem um grande Deus e um pequeno problema. Então, vó, a senhora está falando
que o que eu tenho que fazer, na verdade, é constatar onde que eu tô. Já constatei onde que eu tô e aonde que eu não quero estar, porque muita gente diz, eu tô ruim, não tô me sentindo bem. Ela, depois que perguntam para ela, sai dali. Daí ela diz, eu não sabia como sair dali, porque eu nem sabia onde que eu estava. Essa é uma resposta, né? E a outra é, ela finge que não sabia onde que estava, para não ter a responsabilidade de ter permanecido voluntariamente num lugar desagradável, destrutivo, porque daí ela não tem que lidar com a realidade de que se alguém permanece num lugar é porque está vendo vantagem em lá ficar. E aí todo mundo vai dizer, mas vó, ninguém vê vantagem em ficar fazendo uma coisa, pensando uma coisa, como quer dizer, sentindo uma coisa que é destrutiva, que não faz bem. Ninguém vê vantagem nisso, e é verdade, né? Só que não vê vantagem quando faz a continha, porque sabe que essa conta termina no negativo. Só que na hora de experimentar o prazer, as pessoas fecham o olho para a colheita que há de virá da plantação incauta, indevida, com a qual ela está se abraçando pela satisfação que ali encontrou e que não quer admitir. Viu? Cuidado de você não ser essa pessoa caída, que só está caída porque está fechando os olhos para a responsabilidade de resolver os problemas. Porque a ver algum diz, vou, mas é um probleminha que nem está fazendo tanta diferença assim na minha vida. Eu não vou resolver porque, que dor de cabeça. Mas minha neta, tudo que é pequenininho cresce. Se você vai alimentando aquilo, cresce. Mas nem sou eu que alimento, viu, vó? Mas se alguém alimenta, o bicho cresce. E se cresce num lugar que alcança morder você, mais vale que você lide com isso agora, que a boquinha tá pequena, né? E nem tem veneno, do que você deixa para amanhã. Tudo tem, como quer dizer, dentro da lei de ação e reação, o retorno segundo a proporção da sua responsabilidade de resolver quando tinha o tempo, o recurso, a saúde e as condições. Aí você, por exemplo, né? Tem lá o quintal, vai lá, ou paga para alguém, né? Porque às vezes por causa de R$ 5, vem um menino, né? Que diz, já sou de maior, eu posso fazer isso aqui. Daí ele vai lá e diz, olha, eu estava mesmo desocupado, precisando de um trocado. Daí você diz, pronto, juntou a fome com a vontade de comer. Eu precisava de alguém, né? Que baixasse essa grama aqui, lá no fundo do quintal, lá. E aí, pronto, e agora você pode fazer isso, eu te dou dinheiro, né? Daí você fez algo correto. E assim também a gente deve buscar os profissionais da saúde, né? Para logo ir podando o mato enquanto está crescendo. Esse mato cresce por invigilância, né? E depois afeta a nossa saúde. Daí você diz, não tem problema, amanhã eu faço. O dinheiro que você tem, que é bastante, ficou guardado. Mas ele deveria ser usado para corrigir. Olha, mas tudo aquilo
que foi crescendo perto de você com potencial destrutivo é multiplicado, porque Jesus falou, né? Olha, dá esse talento ali para ele, que o patrão falou, né? Olha, eu te dou 2 talentos, outro dou 1 e outro dou 3. E algum não multiplicou, o outro enterrou. Daí só ficou com aquele que deu caminho, né? Por recurso recebido, em função de aplicar a inteligência que tinha. Você tem inteligência hoje, aplique ela. Você deixa o mato crescer. Ali, por ingenuidade, né? Que a gente fala isso. Tem ali a roupa suja, eu não lavo. A casa suja, eu não varro. Eu não lavo. A louça. Sempre alguma coisinha assim que, olha, ninguém precisava dizer para você, vai lá arrumar, você já sabe que tinha que arrumar. Mas você vai deixando para depois, porque, olha, que mais vale eu ficar agora na preguiça, na rede, né? Na rede preguiçosa, aqui espichada, gozando da satisfação desse momento de ócio. Você veio falar isso, né? E daí você vai deixando o mato crescer, o mato crescer. Algum é um shampoo que tinha que passar na cabeça da caspa. Ele não vai comprar o shampoo e diz, ai, não tem problema. Algum é a higiene correta das partes íntimas, vê YouTube para tudo, menos como se higienizar. Higienizar direitinho. Se você tem acesso ao conhecimento, vai lá buscar saber como fazer a manutenção correta do meu corpo, no caminho da higiene, né? Uma boa leitura para higiene mental, para higiene emocional, higiene sempre, né? Para não ficar doente depois. Mas não, fica tempo demasiado na captação de mais prazer temporário. E depois se frustra porque ignora a parte da equação que diz que o prazer é temporário. Haver algum olha fica no jogo que nem come. Fica jogando conversa fora, nem se alimenta. Ou algum que se reveste de uma conduta questionável antes de cuidar da saúde. Se entrega a bebida, se entrega ao jogo. Amizades, olha, muita da vez que se alguém perguntar para você qual que é o lucro de andar com essa gente, qual é o benefício, você cora de vergonha. Você corrija, minha neta. Você, meu neto que está escutando a avó, isso vai tocar fundo no seu coração, se você corrija. Porque antes, escutar, enquanto anda no caminho justamente para adquirir o autoconhecimento e a partir disso a sua evolução espiritual, do que cada dia se afundar nessa, como que dizer, situação da qual uma pessoa sempre termina por se arrepender. Mas olha, sempre. É daí então, olha, você já vê, olha, o mato está crescendo. No final das contas, você só acha que o mato vai ficar mais grande e aí a pessoa só vai ter que ter mais trabalho. Isso significa que você vai ter um retorno maior do dinheiro investido, porque antes ela ia trabalhar menos pelo mesmo valor, que nem o cabeleireiro, né? Algum fala, eu vou cortar o cabelo mais tarde, porque daí eu ganho mais. Mas digamos, já passou 20 dias. Já passou um mês, meu Deus. Daí você deixa passar 2. Algum que tem o cabelo grosso, né? Cresce, caspa, olha, aquilo até vira uma alopécia.
não sabe os fungos que crescem lá embaixo, já não faz a higiene direito, não sai no sol, não faz um exercício. E daí acredita, tá levando vantagem. Se você quer mais dinheiro, desenvolve a sua inteligência. E com os recursos, multiplique os talentos. Não economize tanto ao ponto da coisa ficar desfuncionar. Viu? Porque o dinheiro está aí para circular, para ser multiplicado, para ser investido e aplicado com inteligência. E gastado para manutenção dentro da responsabilidade que a cada um compete, né? Do equilíbrio na saúde psicológica também, emocional também, não só física, viu? Então essa pessoa ela se engana quando ela diz: o mato lá fora vai crescendo, não tem problema porque do mesmo jeito que cortava quando estava tipo, põe aí 60 centímetros, na hora que ficar 1 metro, vamos por aí, 40 centímetros, né? Daí na hora que ficar 1 metro assim para cima, daí eu chamo e corta. Você não está colocando na continha da sua equação que o mato quando cresce, ele não só fica grande, mas vira morada de até bicho peçonhento. Olha o problema. Duplicou a dificuldade de resolver algo que antes era fácil. Era fácil, sim. Então, você cuidado com isso, viu, minha neta? De você pegar e dizer assim, ai, olha, eu é que sei, quando no fundo você só está postergando a responsabilidade de resolver o que está, como que dizer, no seu alcance e dentro da sua, como que dizer, competência. Você está postergando aquilo, está postergando o que quer dizer, deixando para depois. Ainda que se fizesse isso, só o tempo necessário, você não resolveria hoje nem amanhã, mas depois da manhã você resolveria. O problema é que aquele que se entrega para a captação de prazer temporário se identifica com a satisfação naquilo com o que se envolveu e até cria relação de dependência e não percebe, se vicia. E chama quem fuma de viciado, quem se droga de viciado e quem bebe de viciado. Que não deixa de ser. Mas a beleza, comedor de açúcar, ó o problema. E, como que dizer, desperdiçador de tempo, em conversa jogada fora, em apostinha, que a avó sabe que muito faz isso, viu? Você para de fazer essas apostas aí online que liberou no Brasil, que foi o maior erro de quem fez isso. Você nem sabe. Bilhões e bilhões estão sendo desperdiçados de dinheiro de gente que não tem a cabeça boa. E foi dado acesso a tudo isso. Nem o que comer essa gente não está tendo mais. Um desserviço para a nação. Quem liberou tudo isso, você pode ter certeza que vai ter parte na responsabilidade de tudo de ruim que aconteceu na vida dessas pessoas. Porque, como quer dizer, você tem uma criança, você não deixa acesso a ela coisas que podem machucar. Tem muito adulto que não pode ter acesso a certas coisas porque não vai saber reconhecer os seus limites, nem as suas imperfeições. Vai achar que tem o domínio sobre si mesmo
mas vai afundar no vício, criando dependência, e depois, para resgatar, vai mais de 2 anos. E a pessoa, sem querer, se torna um incômodo para a comunidade onde ela se insere. Sem falar dos múltiplos caminhos destrutivos que se segue. A pessoa que vai se viciando em algo, chega uma hora o dinheiro já não alcança para sustentar o vício, que nem deveria ter tido acesso, né? Olha, a pessoa fica de uma situação emocional, psicológica, internável, mas sem condição de ser internada, é colocada por ela mesma, né? Mas também pela sociedade, de frente com a colheita, com situações destrutivas e irreversíveis às vezes, que dá em si o recomeço, porque ninguém morre, né? O espírito continua. Mas se torna um karma do todo o país. Por isso, por falar em karma de país, você levante a sua voz, viu? Quando existe pessoa cujo comportamento destoa da função assumida e os contrapesos se fazem cego, surdo e mudo. Se fazem, sim. Cegos, surdos e mudos. Você levante a sua voz, porque é o caminho pelo qual se manifesta a justiça, né? Quando aqueles que são injustiçados se levanta e fala, para que isso daí não está certo. Sempre de forma respeitosa, né? Sempre de forma inteligente, da maneira mais correta e pacífica. Porque sempre é todo aquele que mais tem, mais será cobrado, né? Quem mais teve inteligência de perceber que uma conduta, já seja de um governante, já seja de um trabalhador público, está irregular e desandou, pode ter certeza. Aqueles que têm que levantar a voz, o coração vai ser tocado, segue a intuição, e faz o que tem que fazer. Sempre pela via da inteligência. Senão não faz, né? Se é para você criar mais problema, ou você fica quieta. Não é verdade? Para você, para as circunstâncias, e não resolver nada. Sempre quando eu quero resolver um problema cuja irregularidade identifiquei, eu vou buscar a fórmula melhor para fazê-lo. Não é verdade? É verdade. É isso, se aplica a tudo. Então, o que a avó estava falando é que você vai deixando o mato crescer. Ali vira chamativo de bicho, até dos peçonhentos. Daí vai dar o dobro de trabalho para você tirar aquele mato de lá, porque vai que tem uma cobra. Daí você põe uma bota, a cobra sarta e morde a sua mão. Adiantou a bota? Não adiantou? Ah, mas eu coloco uma luva. Mas daí ela morde-se aqui na barriga. Você não espere o mato crescer para você ir lá e resolver, viu? Chame alguém enquanto ele ainda está pequeno. O mato da vaidade é a mesma coisa. O mato da ira, de igual maneira. E tudo isso
pensamento negativo, sentimento destrutivo, é mato que não pode deixar crescer. Se assim o fizer, estará você agindo com invigilância, viu? E sendo uma pessoa caída que precisava ser levantada e não foi levantada. Não foi. Viu? Então, sabendo dessas dificuldades que a gente mesmo tem, né? É verdade, vó. Olha, eu nem posso olhar para os outros porque eu tô cheia de imperfeição. Falou correto, né? Não devemos criticar ninguém. Sempre justamente por isso. Quando a vida mostra alguém caído, ali tem uma lição e um convite à ação benevolente. Com compaixão e misericórdia, sempre, né? Porque a gente na mesma hora já se veste da toga da superioridade, né? Quando a gente vê o outro caído. E não deve. Não deve, deve ver ali o momento de adquirir estrelinha de luz para o seu espírito, na forma de voluntariamente praticar a caridade. Ainda que a pessoa se ache que não é necessitada, se ela não deixa você pôr a mão para resolver aquela equação, usando da inteligência que você já adquiriu, seja exemplo, brilhe a sua luz. Muitas das vezes, as pessoas que precisam de ajuda não enxergam isso. E daí você escreve assim, olha, essa é a fórmula de resolver essa continha, na qual você está batendo a cabeça. Aí você escreveu, levantou o cartaz com a fórmula certinha, que nem faz a professora, né? Daí ela não enxerga, porque está tudo escuro. E essa escuridão é exatamente quando a gente emana um sentimento de superioridade, ou de resolver porque o outro está incomodando, ou para logo a pessoa sair de perto. Tudo isso é falta de caridade. E sem luz, né? Não resolve equação nenhuma. É bem por isso que fora da caridade não tem salvação. Porque é manter areia na engrenagem do motor. Viu? Então, ajude sempre o outro a se erguer, erguendo-se na maneira mesma em que você olha para a situação. Já olhe com espírito, ai, aquele espírito assim de compaixão, né? Orando pelo anjo da guarda dela, né? Que da parte da espiritualidade superior, através dele, chegue a luz que ela precisa. Estenda a mão e aguarde que esteja receptiva, sem tardança, porém com confiança tua sempre, aguardando o correto resultado das suas realizações. Tenha paciência, viu? Porque com paciência a gente conquista tudo. Mas só depois de a gente ter conquistado a nós mesmos, né? Pro bem e pra paz, é verdade. É que incrível é essa condição humana, né? De poder olhar para a vida e receber dela o reflexo na forma de aprendizado, para que nos perguntemos que tipo de mundo eu tenho semeado com as coisas que eu deixei de fazer, e qual é e onde é o esforço que eu preciso redobrar.
na forma de disciplina e dedicação. Então não seja você uma pessoa cabeça de forfe, viu? Porque tem, né? Nossa, você riscou a pessoa assim, pega fogo. Cabeça de fósforo. Então você sempre se mantenha calminha. Já compra lá a camomila. É que todas as dificuldades, em todas, né? Você tenha ao seu alcance o chá de camomila, que são esses conselhos, né? Que muitos você já escutou aqui no Lembrete da Alma. É na hora da dificuldade dar um passo para trás e dizer: qual é o melhor uso do meu tempo nessa situação aqui? Qual que é a ferramenta da inteligência que eu posso e devo pegar aqui na minha bolsa e empregar nessa situação? Você vai no ônibus, você não passa o cartão, o homem não deixa você nem entrar pro ônibus. Ele fala: olha, você me desculpe, eu tenho que continuar a viagem, você não pode ficar aqui, você tem que descer. Daí você desce, você perde o ônibus e fica lá embaixo, no ponto. Daí o seu parente, um amigo, fala: olha, mas você não ia pegar esse ônibus? Você fala: eu ia. E por que você não pegou? Aí você fica se perguntando, você fala: não sei. Daí a pessoa vai perguntar: não sabe? Mas me conta o que aconteceu. Olha, eu subi no ônibus, ele disse que se eu não passasse o cartão, eu não poderia continuar no ônibus. Daí o seu familiar vai dizer: uai, o que aconteceu é que você não pegou o cartão e não passou na máquina. Ui, é verdade. E escutando a avó, agora você entende que muitas das vezes precisa de um outro vir falar para você o que está óbvio, o que está claro e que você não está enxergando. Mas sabe por que na maioria das vezes acontece isso? Porque você está invigilante. Você mesma não tem se treinado a encontrar suas respostas porque não tem se perguntado. Ou seja, muitas das vezes por causa de orgulho, né? Por causa de, como que dizer, vaidade. Uma pessoa nem se pergunta: que ferramenta de inteligência eu tinha aqui na minha bolsa que eu podia ter aplicado nessa situação, meu Deus. E não fiz. E por isso eu fiquei estacionada e o bonde passou. A ver, o bonde é uma oportunidade, né? Que a gente perde. Você me diga só. Gratuitamente não se deve, porque você chega a possuir a oportunidade. E oportunidade é quando o preparo encontra a necessidade, né? Alguém tem necessidade de alguma coisa, você tem o preparo, você chega lá e a vida mesma coloca aquilo para você desenvolver a sua inteligência naquele tipo de ocupação. Só que essa é a hora que a oportunidade chega. Você deixa a ferramenta na sua bolsa, o motorista não vai deixar você entrar no ônibus. A avó fala com esse exemplo simples, a avó espera que você hoje aprenda isso e leve para toda a sua vida. A maioria dos problemas que você tem é porque você não está usando a ferramenta da inteligência já conquistada para resolver a equação que a vida coloca na sua frente na forma de adversidade, justamente porque confia em você, que você é capaz de resolver aquilo. A veia é a mãe da gente, né? Que a gente tem que cuidar. A veia é uma pessoa que a gente tem que aconselhar.
A veia é uma comunidade para a qual a gente pode e deve ser bom exemplo ali onde a gente mora. A veia conversar com um familiar, né? Passando um sentimento de estar com saúde e estar com saúde de verdade. Porque não adianta você comunicar uma mentira, né? E tudo isso vem da vigilância, do orar e do vigiar. Do orar e do vigiar. Orar é falar coisa boa, sentir coisa boa, né? É emanar o que é bom. E vigiar é estar aberto ao que é positivo e faz bem. Ou seja, orar é falar o que está de acordo com a moral minha já conquistada. Ai, que coisa boa. Honrar a minha inteligência, né? Muita gente desonra. Já tem a inteligência 4? E abre a boca, sai inteligência do 2, do nível 2.2, nível 3. Ela já tinha inteligência 4. Daí ela diz, não, mas a minha boca, quando ela abriu, ela falou coisa mais inteligente do que a outra, que falou de nível 1.9. Mas você veja bem, você falou nível 2, ela falou nível 1.9, né? Só que ela só alcança até o 2. Dentro das conquistas do espírito dela, que é muito mais novo do que o seu, que já é um espírito antigo. Então você podia ter feito o dobro. O 1.9 já é 98% do que ela dá conta de fazer e de falar. Mas você ficou na metade, você fez mais feio. E como a gente nunca sabe, a gente deve, por dedicação e disciplina, estar sempre beirando pelo esforço, estar fazendo o melhor que pode com aquilo que tem onde que foi colocado. Faça isso sim. Viu? Nunca se comparando com o outro por causa disso. A veia algum dá pouco, mas é tudo o que tinha, deu muito mais que você. Se alguém que dá pouco deu tudo o que tinha, você deu a metade, o outro fez muito mais. E, infelizmente, é aquele que menos dá, aquele que menos faz, o mais orgulhoso, o mais vaidoso, é o que mais passa vergonha. Porque aquilo fica gravado no seu perispírito. Ainda que ninguém tenha visto, o seu ímpeto de ser superior, né? Superiora. Ficou lá no seu espírito, depois da morte um outro espírito olha para você, ele vê tudo, não tem como esconder. Fica tudo escrito assim na cara. O espírito olha para você e emana um padrão vibratório que grita tudo aquilo que você decidiu ser, né? Por isso que a avó disse outra vez, aqui na encarnação você costura a roupa que do outro lado você vai vestir, que é o histórico energético do senso de identidade emanado nas interações, que é claramente visível, compreendido no mundo espiritual. Bem por isso, tenha sempre o zelo de podendo escolher, e você pode. Escolha estar sempre orando, que é o que significa sendo ponto de partida de emanações e vibrações positivas, equilibradas, de amor e benevolência. Viu? É verdade. E orando, seja sempre o ponto receptivo daquilo que é positivo. Você vai instalar um filtro. Você viu que agora tem algumas empresas
que já está fazendo isso no telefone. Essas empresas de telefonia, né? Que lida com bastante cliente no telefone, por chamada telefônica. Essas empresas que a nem é de telefonia, mas que pelo telefone faz serviço de cliente de alta escala. Essas. Ela colocou uma inteligência artificial que faz que o cliente fala lá do outro lado, mas chega aqui para ela quando o cliente, por exemplo, tem uma atitude, como quer dizer, feia, fala de forma ríspida, de maneira mal educada, na entonação da voz, chega aqui para a pessoa as mesmas palavras, mas ditas de maneira respeitosa. Você imagina? Modificou para a maior parte dos trabalhadores a saúde psicológica no período de um mês de experimento. Todo mundo foi para casa com sentimento nobre. Ninguém foi com raiva do cliente. Ninguém foi reclamando porque o cliente foi injusto, porque falou de uma maneira ríspida. Olha que experimento interessante, né? E isso fala muito daquilo que os espíritos, desde Kardec, desde a vinda de Jesus, né? Ele próprio ensinou pra gente que a gente deve cuidar com aquilo que escuta, que é a parte do orar, né? A inteligência artificial fez isso pela gente, né? Modificou a forma com que o outro fala, colocando naquilo mais educação, mais respeito, mais amor ao próximo. E o trabalhador que passava o dia recebendo reclamação, agora recebeu reclamação de maneira educada. As mesmas palavras, dita de outra forma, já deixou de causar distúrbio psicológico, distúrbio emocional. E o que a avó fala para você é que as mesmas palavras escutadas da maneira correta, que é o filtro que você mesma vai colocar a partir de hoje. Não precisa da inteligência artificial, uma vez que você está se treinando aqui nos lembretes da arma, do que é que você deve fazer na hora que escutar algo que tem o potencial de insultar-se. Porque todo insulto é só um insulto em potencial. É um presente. Se você não aceita o presente, a pessoa que fica com ele. Você não leva ele embora para casa. A pessoa chega para você, olha, eu quero te dar isso. Daí você fala, não, obrigado. Não quero, agradeço, né? Você de ter pensado em mim e tudo. E querer me transmitir isso, mas eu não quero, eu agradeço, não tô aberto para isso. Primeiro porque muitas das pessoas recebem presente negativo porque está aberto aquilo, né? Pela lei da sintonia vai chegando. E aí, o vigiar é também você prestar atenção. Que tipo de emanação eu tenho confeccionado com a maneira com que eu penso, com a maneira com que eu sinto a realidade da vida. E que tipo de presente tem chegado para mim? O que essas pessoas nessas condições e atitudes, a partir da conduta delas, estão querendo me explicar, me ensinar. Elas são reflexos que a vida nos mostra.
para educar-nos em vestir uma roupa de luz. Porque se semelhante atrai semelhante, está chegando curva de rio, gente desocupada com o bem próprio, o bem do próximo. Aquilo já é um recado para gente. É verdade, né? É um recado que diz assim, olha, você volte para aquela positividade de antes, porque sempre teve um período na nossa vida que a gente, ainda que a situação externa pudesse estar parecendo não favorável financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, a gente manteve a vibração elevada, a fé em Jesus Cristo. É uma conduta do homem e da mulher de bem. Mantivemos isso. É de ter feito isso uma vez, a gente já sabe como que se faz. É quem faz um bolo uma vez, faz 10. Não sai igual, vó. Mas com fome você não fica. Com fome ninguém fica. Quando tem as mãos ocupadas na prática do bem. Escreva isso. Aí na tecnologia, mas também, né, na sua alma. É que suas mãos sempre estejam ocupadas, viu? Quando algum não está na sua frente para ser levantado, está na sua frente para ser iluminado. Nem que seja a 1000 quilômetros de onde você se encontra. A luz não conhece o espaço e viaja a qualquer distância. Portanto, se tem alguma pessoa que é familiar e você ama, porque alguma vez mora longe, né? E diz, olha, como que eu amo pessoa tal, minha mãe ou meu filho. Ai, a minha irmã, minha prima, meu primo. Como eu amo. E eu quero o bem dela. Pois bem, a luz não conhece distância. Envie esse sentimento nobre do amor ao próximo, do bem-querer. E tenha fé que a pessoa vai receber aquilo. Ore pelo anjo de guarda dela. Está sempre iluminando o caminho dela e ela possa saber onde pisar. E tenha fé, né? Que a espiritualidade escuta a sua oração e intercede em favor daquele que você ama. E aí, terminou a oração, você vai cuidar da sua vida, né? Porque a saudade, ela deveria só motivar a gente a emanar luz para a pessoa em quem a gente pensou. A visualizar ela alegre, feliz e saudável no caminho que ela, como que dizer, que ela se dedica, ao caminho ao qual ela abraçou, ao qual ela se dedica, né? Ao qual ela se doa. E uma vez que você emanou esse sentimento de bem-estar, até para quem é desencarnado, né? Aquelas pessoas que você amava, uma irmã que desencarnou, pensa nela, manda luz para ela, imagina ela bem e tenha fé que esse sentimento nobre emanado vai alcançar o coração dessa pessoa. E ela, percebendo ou não que veio do ser, será alcançada e abraçada por um sentimento de amor que acalenta o coração. Olha, é verdade isso, né? Quanta da vez você estava numa situação assim e do nada você se sentiu bem. Era alguém que no dia de ontem, a vez já faz um mês,
pensou no você, fez uma oração por você, a oração foi agarrada pelo seu espírito guia, pelo seu anjo protetor. E como você não tinha vibração de sintonia para receber aquilo que te foi enviado, ou não tinha necessidade, o anjo da guarda fez assim. Espera aí, chegou um recurso de positividade energética aqui para mim, eu vou guardar. Na hora que essa pessoa mais precisar, e ela levantar a mão para o céu e pedir ajuda, eu vou derramar sobre ela a bênção de luz da oração que uma pessoa fez para ela. Olha, já foi numa distância incontável, ou em algum momento do espaço e do tempo que não é hoje nem aqui. Para você ver, né? Que nada é inútil com Deus, na natureza e na organização espiritual. Uma oração que você faz hoje, a pessoa pode receber em uma semana. Mas vai ficar guardada pelo anjo guardião daquela pessoa. Por isso que chama anjo guardião, né? E vai derramar sobre você na hora que você mais precisar. Mas só que tem uma coisa. No momento que você mais precisar, não é assim que a gente fala para Nossa Senhora? Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sobretudo nos momentos em que a gente mais precisar. Amém. Não é verdade? Ai, vó, agora que a senhora falou que eu realmente lembro e é verdade, é assim mesmo que a gente fala. Então, nunca se esqueça, todo momento é o momento de levantar a mão pro alto e estabelecer conexão de sentimento nobre com a espiritualidade, os anjos de Deus, Jesus Cristo e Nossa Senhora Aparecida. Porque daí você entra num estado vibratório receptivo, onde toda intercessão pode ser entregue ao seu coração, muitas das vezes ali cansado, né? Muitas das vezes ali machucado. Já aconteceu com isso com você lembra? Num momento assim, que nem diz o outro, bem difícil, aonde muitas das vezes você chorava, você falava assim, ai, que situação, não vejo saída, passa ali 5 minutos, alguma coisa inexplicável, inesperável acontece e modifica a sua forma de olhar para aquela situação. E você passa a ter outro tipo de atitude, sente um abraço, como que dizer, quente, que acalenta o coração. E nem sabe de onde que veio. Veio a sua própria mãe que orou por você há 10 anos atrás. Mas você nunca teve nobreza de pedir ajuda, de se abrir a que essa ajuda chegue. E o seu anjo guardião ficou guardando aquela energia, né? A oração de uma mãe arrebenta as portas do céu, viu? Se você é a mãe, não esqueça disso. E se você tem uma, também não esqueça disso. Se abra a essa oração, tendo nobreza no seu coração, porque algum é orgulhoso, é vaidoso. Algum se culpa, diz, não, eu estou nessa situação porque eu fiz errado, eu mereço. Você já merece, você já está no fundo do poço. Então já está colhendo o que plantou. Não permaneça lá. Ninguém que ama você, que é encarnado ou desencarnado, vai aprovar essa decisão sua. De depois de colher o merecido, permanecer autoflagelando-se. É verdade. Porque uma vez que você se encontra numa situação difícil,
É hora de, em auto-honestidade, admitir aonde você se encontra. Refletir aonde pode e deveria estar. E que esforço empregar para dali sair. E todo mundo, olha, sem tirar e nem pôr, né? Que ama a gente, quer ver a gente bem. Algum quer ver a gente bem, mas não melhor que eles, né? Mas são crianças ainda que ainda não abriram o coração para a maturidade espiritual, né? Mas um dia eles vão chegar lá. E não importa, cada um dá o que tem, né? E a gente, a responsabilidade de ter para dar. Cada dia muito mais, né? Quantas coisas a avó falou no encontro de hoje que, olha, você escuta de novo esse encontro que você vai ver. Quantas pérolas a gente recebeu na forma de tesouro que ilumina a alma assim e acalenta o coração, né? Quanta gente que passou pela nossa vida que a gente diz que ama tanto, mas tanto, que às vezes está distante ou desencarnada. Pode ter certeza, essa pessoa fez uma oração pra gente, ainda mais, né? Que era uma pessoa religiosa, né? Foi na missa, eu tenho certeza que na hora que colocou o joelho lá no banco da igreja, né? Pensou na gente e ali tem energia enviada, né? Pelos espíritos que lá comungam, que são espíritos, nossa, iluminadíssimos, né? Numa reunião nobre, né? Aonde todos se reúnem em nome do Cristo. Ali baixam espíritos de uma evolução indescritível, pode ter certeza. E então, olha, minha neta, de lá surge um foguete de luz, assim como que se fosse um cometa. E se você está bem hoje, aquela oração não faz falta. Você acha que é desperdiçada? Não é. Toda oração que fizeram por você gerou energia positiva que vai ficar armazenada. Se a espiritualidade vê que você nunca vai precisar, ela direciona aquilo para outra pessoa. Olha que coisa boa. Por isso que você tem que se esforçar para se manter sempre bem, que assim você também pratica a caridade. Porque toda pessoa que ora por você, mas às vezes nem oração de palavra faz, né? Só de alguém pensar no você, é imaginar o ser bem, já emana luz por você, já emana energia positiva por você. É uma oração, né? E se você está bem, você não precisa daquela oração. O seu guia faz a continha e diz, ela não vai precisar dessa oração até que chegue outras. Daí vem outra e eu guardo a outra para ela, né? Mas essa eu posso levar para outra pessoa mais necessitada do que ela. Outra pessoa para quem nenhuma oração chega. E você vê como a espiritualidade é solidária, já que tem muita inteligência de direcionar cada qual segundo as suas obras. E aquilo entra no seu histórico de um bem que você fez para alguém. Só de você não ter permanecido no lado das pessoas que precisam de uma oração, né? Você mesmo já se coloca para cima, já se corrige, já se perdoa e renova o compromisso de ser melhor versão de si mesma, sobretudo na velhice, né? Sobretudo na hora da doença, que é a hora de dar testemunho. Se você, olha, você não se preocupe com isso, que o seu próprio guia espiritual, se não tiver ninguém que orou por você, que orou pelo você, se não tiver energia de luz ali acumulada para derramar sobre você,
o seu próprio Espírito guia levanta o pensamento dele ou dela para o céu. E do coração de Jesus cai bênçãos celestiais, que é muito mais do que você precisa para ficar bem, para se encontrar, para manter a força, a alegria, o estado de espírito de gratidão para enfrentar mais um dia e superar a si mesma. Viu? E a gente atravessa circunstâncias por vezes difíceis, só que de modo a conhecer o sabor da vitória sobre nós mesmos, que é o propósito da encarnação, né? Esse é o propósito da encarnação. A gente conhecer o sabor da vitória sobre nós mesmos. É como a lagarta, né? Que entrou no casulo e agora já abriu os olhos para as responsabilidades, né? De manter um estado de espírito sereno, equilibrado, pela força da fé e a abertura, receptividade a tudo o que possa vir da espiritualidade superior, né? Toda a luz que possa chegar. Não duvide você, viu? Que existe uma economia de amor e luz circulando no universo, em todos os cantos da criação. E a nenhum filho deixará ou deixou desatendido Deus Pai Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, no amor de Nossa Senhora e dos Espíritos de luz, que não descansa nem um dia, orando pela gente, direcionando a gente e intuindo bons pensamentos e sentimentos, viu? Então eu digo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Já acabou, vó, que passa rápido o tempo, né? E hoje a gente teve mais um dedo de prosa aqui, né? Ai, que presente é esse, né? Tudo aquilo que é dado pra gente é mais uma ferramenta a ser empregada, viu? Para você não ficar lá estacionada no ponto de ônibus. Hoje você recebeu mais um cartãozinho, né? Que dá acesso a você a subir numa tecnologia e ir longe. Porque o ônibus leva a gente longe, né? Mas para entrar nele, a gente tem que mostrar o cartão, né? Que dá pra gente a passagem, né? Para nele ficar, para nele entrar e para longe chegar. Chegue longe, viu? Use as ferramentas da inteligência. Multiplique os seus talentos, viu? Em todo momento, esteja receptiva para o abraço de luz que aguarda a sua conexão, viu? E a sua vibração de sintonia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos, e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se ocupa com a diferença que a gente quer ver no mundo. Na forma em que a gente se esforça estudando para reconhecer o que a gente fez e redobrar o compromisso de ser melhor versão de nós mesmos, né? Sempre alcançando a inteligência. A inteligência não, né? As ferramentas de inteligência adquirida na bolsa que a gente carrega, né? E mantendo ali o histórico espiritual brilhante,
com estrelinhas de conquista na prática do bem. Então vá, anjo de luz. Beijo da vó pra você aí um pouquinho, viu? Até daqui a pouco, porque daqui a pouco eu volto, viu? Volto. Ai, que iluminado. É o planeta onde Jesus a todos abraça com o seu coração infinitamente amoroso, né? Aproveite cada dia, viu? Beijo, até daqui a pouco. Porque que nem que a avó falou, quem tem cabeça, né? E energia boa, vai sim, dentro da frequência divina, fazer o melhor que pode com aquilo que tem, onde que foi colocado. Olha, nem olha o seu cuidado, que você não queira ser aquilo que você não é, viu? E justamente, Deus não dá asa às cobras, né? É as outras cobras que batem palma e dá asa pro prejuízo delas mesmas. Olha a nossa sede pela diversidade, né? Falta de equilíbrio interno, falta de estar pleno dos ensinamentos de Jesus. A gente fica vazio, né? É aquele que vive do externo e está de costa para Deus. Você cuidado. A avó repete porque você precisa. Olha, você precisa interiorizar isso, minha neta. Então, cuidado com o encantador da serpente. Só chega no ouvido de todo mundo, né? Mas só chega no coração de quem está se enganando. Quer retorno sem trabalho, sem dedicação. Isso não existe. Isso é marcar encontro com a decepção. Não caia você nessa, viu? Cuidado com pessoa que vende o não esforço. Então, quanto mais duro você trabalha, quanto mais você se esforça, mais aquilo vai depurando você, vai fazendo você brilhar desde dentro para fora. E é desse jeito. Trabalho duro, disciplina e boas ideias, né? Então, essa pessoa se dedica. É que nem que a avó falou. Sabe onde que ela quer chegar? E cada dia mede o seu progresso, viu? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Olha, mas cuide o que a avó está falando com o seu coração. Mas preste muita atenção. Sempre que você se vê abraçada com a preguiça, pode ter certeza, você não está cuidando das coisas que estão se deteriorando. Por quê? Aquilo no que você não trabalha se deteriora. Quer varrer o negativo da face da terra? Para de bater palma para ele, abraçar ele, hospedar ele na sua casa, na sua cabeça e no seu coração. Nunca se varre o negativo da face da terra, ancorando mais negatividade nela, por meio de briga, por meio de ódio. Viu? Ah, mas o outro faz errado. Odiar ele não é o caminho certo. Odiando, você só multiplica a treva que já existe no mundo. Não é o caminho. Só o amor constrói. Quer varrer o negativo? Brilhe. Onde há luz, não há escuridão. Pode ter certeza. O Evangelho de Jesus, quando você anda nesse trilho, você vai conseguir ir rápido. Rápido. Mas não é só ir rápido, é ir rápido na direção de um lugar onde vale a pena você chegar, né? Porque não adianta. Muita gente corre rápido para um precipício e depois lá se abraça com o capeta. É para tirar do armário, da poeira, a ferramenta da inteligência que eu deveria estar usando e não estou usando. Por isso você se pergunte, no grupo em que eu estou, no grupo em que eu passei, no grupo em que eu estou passando, quem é a pessoa mais dedicada aqui? Se a resposta não for eu, que quer dizer você, se pergunte por quê e vá trabalhar para que a resposta seja sempre eu. No grupo em que eu estou, eu sou a pessoa mais dedicada. Sou eu sim.
Daí eu vou, mas se eu chegar num outro grupo que tem alguém que é mais inteligente que eu? Não tem quem é mais inteligente que a gente. Só tem quem está empregando a ferramenta da inteligência a maior parte do tempo. Viu? Ou mais tempo do que a gente. Você escutou o que a avó está falando? E tem algo a oferecer quem foi atrás de conquistar e desenvolver. O tempo está aí para isso, aproveite ele, não importando a sua idade. Olhe para o dia de ontem, veja como você desaproveitou ele, aproveite o dia de hoje, viu? O grau de honestidade que suporta uma pessoa descreve o seu grau de liberdade, viu? Então, a partir de hoje, por onde você passar, você se pergunte, quem é o mais dedicado aqui? Ah, é ele. Pronto. Ele está evidenciando que a ferramenta de inteligência que ele tem, ele está empregando mais tempo do que eu. Mais tempo do que eu estou empregando a ferramenta de inteligência que eu tenho. Viu? Então faz isso você. Por isso, por onde você passa, carpe diem, aproveite o dia para vestir aquela vibração enquanto se assegura que a vibração vista ao ser. Viu? Isso é importante, né? Pouca gente dá valor para entender o diálogo necessário na sua caminhada com aquilo que está disponível para vestir e com a inteligência que deve ser aplicada para aquilo realmente vestir, por fora e por dentro. E aí sim, ser capaz de manter uma vibração, de circular por ambientes aonde poderá atuar e dessa forma fazer com que o seu veículo ganhe velocidade, viu? Na realização da missão que cada um veio cumprir, né? Que coisa boa. Você imagine aquela que veio cumprir missão, tá lá no portão jogando conversa fora. Não seja você essa pessoa, viu? Uma interação, um diálogo, uma percepção, uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Escreva essa frase aí. Então, Deus, por Jesus Cristo e toda a espiritualidade, recomendou a encarnação por você. Vá lá, vá, filha. Vá lá encarnar. Aí você diz, mas será que vai ser bom? Ah, mas vai ser mais do que bom, viu? Então eu vou falar para você, cuidado de ficar andando devagarinho, olhando para o quintal dos outros e abrindo a porta da sua sintonia vibratória para enganchar gente que não está indo para lugar nenhum e que acompanha. Lembretes da alma com Vó Vicentina, sabedoria para a vida. Oh, oh, oh.